Fala galerinha, tudo bem? Vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo aqui da eletroquímica, né? Estamos já nos finalmente começando a compreender os dispositivos que vão aparecer para a gente nas provas, tá bom? Então, se atentem muito aos detalhes, façam muitos exercícios sobre a eletroquímica. A maioria dos exercícios, claro, não todos, mas a maioria dos exercícios são exercícios rápidos e objetivos, né? Onde, desde que eu conheça os esqueminhas gerais, eu consigo resolver praticamente, né, tudo numa rapidez muito grande, tá? Então são poucos exercícios ali que vão puxar um pouquinho dentro da eletroquímica, tá bom? Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre a célula eletrolítica. Eletrolítica, ok? Vamos falar agora, essencialmente, sobre eletrólise, não é? Falamos de pilhas, que são células galvânicas ou células voltaicas, não é? E a gente vai falar agora das células eletrolíticas, que é onde a eletrólise acontece, tá bom? Diferentemente das pilhas, o processo eletrolítico ele não é um processo espontâneo, tá? A eletrólise é um processo forçado, ok? No qual nós vamos ter a conversão de energia elétrica em energia química, tá bom? No nosso dia a dia, por exemplo, onde isso está muito presente. Quando você, por exemplo, recarrega o seu celular, não é? Você está consumindo energia elétrica, né, que provém ali de uma fonte externa, não é? E você utiliza aquela energia elétrica para que ela se transforme em energia química que fica acumulada ali na bateria, que posteriormente por nós, né, vai ser utilizada ali para o funcionamento do aparelho, tá bom? Então, enquanto você gasta, né, a energia acumulada na bateria, não é? Ou numa pilha, você tem um processo espontâneo, não é? Você tem ali reações acontecendo, fornecendo energia elétrica para a gente. Agora, nós vamos estudar o sentido contrário, tá bom? E já que é um processo não espontâneo, isso quer dizer que obrigatoriamente eu preciso realizar trabalho sobre a minha montagem para que o processo aconteça, tá bom? Então, o que eu falei com vocês, né? Sempre que eu analiso duas conversões, né, em sentidos opostos entre duas formas de energia, uma vai ser espontânea e outra não, né? Por exemplo, né, a energia potencial gravitacional espontaneamente se transforma em energia cinética, né? Vocês estudam isso na física desde que nasceram. Agora, energia cinética se transformando em energia potencial gravitacional espontaneamente não acontece. Eu preciso empurrar isso, realizar trabalho, né, para que ali uma forma de energia se converta na outra. Então, essencialmente, nós vamos estudar isso, tá? A eletrólise, ela pode ser de dois tipos, tá? Essencialmente. Mas o mecanismo, a lógica por trás é absolutamente a mesma, tá bom? Então, nós vamos começar aqui a trabalhar com a eletrólise ígnea, ok? Também conhecido como eletrólise fundida. Tem um N aqui, tá? Então, nessa eletrólise aqui fundida, tá? O composto que vai ser eletrolizado, o composto está na fase líquida. E isso é um enorme problema para a gente, né? O que demanda grande quantidade de energia térmica. E, portanto, né, esse processo eletrolítico, ele não é um processo, no geral, barato. Não é? Porque se eu estou trabalhando com eletrólise fundida, o composto ele foi aquecido até ultrapassar a sua temperatura de fusão. A maioria dos compostos que nós vamos eletrolizar são compostos iônicos. O que isso quer dizer? Que eles têm uma alta temperatura de fusão. E, portanto, eu preciso aquecer consideravelmente para que o composto esteja fundido para posteriormente realizar o processo eletrolítico e ainda consumir energia elétrica. Nossa, então por que a gente faz? Simples, porque muitas vezes
é a única forma de você obter determinados elementos ou substâncias, tá? Então, se eu faço o processo, é porque, óbvio, gente, ali eu vou ter, claro, um ganho maior do que o custo operacional, porque senão não faz sentido, né? Eu não vou gastar 100 e ganhar 50, ganhar 50 para produzir absolutamente nada, né? Não faz sentido. A não ser que aquilo seja muito importante, né? E não tem outra forma de se produzir, tá bom? Mas é muito caro o processo, tá? Então, essa eletrólise ígnea, né, nós vamos trabalhar aqui com um exemplo clássico. Eu vou aqui pegar, por exemplo, o NaCl líquido. Não tem água, o composto é fundido, tá? Então, não tem água. Um jeito muito objetivo, rápido, de você identificar que se trata de um processo eletrolítico ali, é porque, né, fora da minha montagem, né, nós vamos ter uma fonte, tá? Você sempre tem na eletrólise uma fonte externa. Já que o processo é não espontâneo, obrigatoriamente ele precisa ser forçado. E quem vai forçar a ocorrência de reações de oxirredução que não deveriam acontecer vai ser exatamente a energia fornecida por essa fonte externa. Que pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser um gerador, pode ser um hamster correndo na esteirinha, não interessa. Eu tenho de alguma forma forçar a ocorrência de uma reação dentro do meu sistema, tá bom? Então eu tenho uma fonte externa aqui, tá? No geral, a reação ela acontece em uma única cuba, tá bom? Então, Cuba, né? Para você que não sabe, né? É um país, né, Cris? Cuba é um país, não, filho, uma égua, né? Aqui, Cuba é um recipiente reacional, tá bom? Exatamente ali o meu sistema, o frasco onde as minhas reações vão acontecer. Então, aqui, ó. Beleza. Então, eu tenho 2 eletrodos conectados à minha fonte externa. Ô, gente, fique esperto no negócio. No geral, esses eletrodos são inertes, tá? Eles são simplesmente condutores. Podem ser de carbono grafite, podem ser de platina, né? Podem ser de outros materiais, mas normalmente eles são inertes. Nesse caso, serão, tá bom? E agora eu tenho uma cuba, tá? Então, se você não sabe o que é cuba, agora você sabe. Mas Cuba continua sendo uma nação também, né? Então, isso aqui é a nossa Cuba eletrolítica. Eletrolítica, tá bom? E não se esqueçam aqui, o meu composto está fundido. Eu estou dando aula para vocês aqui, tem uma princesa, né? A coisa mais linda aqui no prédio do lado. Novinha, né? Deve ter uns 3, 4 anos. Tá fazendo uma bagunça horrorosa ali, né? Desde cedo. Haja energia, né? Tá ali, né? Com aquela vozinha pequenininha embolando palavras. E eu tô só prestando atenção aqui. Então, a gente tem aqui uma cuba eletrolítica e claro, aqui a gente tem o Na+, líquido, e a gente tem o Cl- líquido, né? Os íons estão ali dissociados, exatamente porque eu tenho a fase líquida. Aqui, gente, eu vou fornecer o potencial. Não haveria nenhuma necessidade para montagem, mas eu vou fornecer para a gente poder fazer o cálculo, né? O potencial de redução do Na+, se transformando em Na, o potencial é de menos 2,71 volts. Ninguém tem que decorar esses números não, tá? Pelo amor de Deus. O potencial de redução do Cl2 se transformando em Cl-, o potencial de redução aqui é de mais 1,36. Ok. Então tá. Aí eu tenho a minha fonte externa, né? Essa fonte é uma pilha, uma bateria, qualquer coisa que seja. Mas, gente, essa fonte ela tem polos, né? A minha fonte ela tem um polo negativo e ela tem um polo positivo. Deixa eu largar esse vermelho aqui. Ela tem um polo positivo e um polo negativo, tá bom? Como toda fonte tem. Ah, Cris, o negativo tem que estar na esquerda? Não, não é isso não, né? Você tem uma pilha aqui.
você virar ela, os polos estão cada um de um lado, não interessa. Então, o que eu tenho que saber é algo fora do comum. Na verdade, é algo que você tem que guardar, né? Independentemente se está na esquerda ou está na direita. Qual é o polo gerador de elétrons? Qual é o polo que fornece elétrons para a gente? Sempre é o polo negativo, tá? Então, é a partir dele que os elétrons vão fluir, tá ok? Ele tem maior energia potencial. Então, os elétrons vão fluir sempre do polo negativo. E aí, esses elétrons, eles chegam até o eletrodo. Não se esqueçam que os eletrodos ali são as superfícies nas quais nós vamos ter as trocas de elétrons. Então, quando esses elétrons, estão presentes aqui, um desses dois íons vai ser atraído eletrostaticamente para essa superfície. Qual dos íons? Claro, né? Então, com certeza quem? O Na+ vai ser atraído por uma questão eletrostática. Eu tenho elétrons e um cátion. Então, aqui, esse Na+, ele vai ganhar esse elétron, né? Então, nós vamos ter a seguinte reação. Ó. Na+, mais elétron, gerando o Na. O cátion do sódio vai ser reduzido, tá bom? Vamos omitir fase aqui, tá? Mas o Na vai estar líquido, depois ele é extraído dentro da minha montagem, tá bom? Aí, montagem um pouquinho mais requintada, tá? Do que isso. Então, vou omitir aqui. Legal. Então, aqui nós vamos ter o ganho de elétrons. Quem ganha elétron está sofrendo redução. E a redução, ela sempre acontece no cátodo. Tá? Cátodo reduz, ok? E se aqui alguém ganha, obrigatoriamente alguém tem que perder. Né, para que o circuito se feche, né, a movimentação de íons e de elétrons dentro da minha montagem, do meu sistema, vai fazer com que o trabalho ali seja produzido ou possa ser realizado. Então, alguém tem que ir para lá. Polo positivo vai atrair qual dos íons? Obrigatoriamente, o Cl-. E aí, quando o Cl- encosta nessa superfície, ocorre a troca de elétrons. Né? E qual é a reação que vai acontecer? Exatamente essa aqui. Ó. Deixa eu apagar esse terminho aqui, o cuba. Né? Deixa eu colocar aqui. Ó. Cuba, eletrolítica. E aí, qual reaçãozinha que vai acontecer? Tá? É só olhar para o potencial aqui, gente. Ó. O Cl-, quando ele perder elétrons, né, ele vai se transformar no Cl2. Então, nós vamos ter aqui, ó, Cl-, ok? Que está líquido, né? Perdendo um elétron e se transformando em meio Cl2, tá? Aí você tem que balancear, claro. Não tem como um cloro virar em 2, tá bom? Então, isso aqui é só um balanceamento. Ok. Agora, galera, essa eletrólise, ela acontece em uma temperatura alta. E o cloro, o Cl2, é um composto molecular. Em temperaturas altas. Você vai ver nesse eletrodo, né, bolhas. Essas bolhas evidenciam, né, a formação de gás cloro. Essas bolhas nunca serão de metais, né, gente? Faz sentido. Um metal ali, se reduzido ou oxidado, gerar gás. Bolha, não faz sentido. Ok? Então, aqui nós vamos observar exatamente isso, que é o processo de oxidação. E a oxidação sempre acontece no ânodo ou no anodo, tá? Guarda isso aqui, vai ajudar bastante, tá? Que é o famoso CRAL. O que é esse CRAL? Cátodo reduz, anodo oxida, tá? A eletroquímica sempre vai ser assim. O CRAL te ajuda muito e o polo negativo te ajuda muito, porque dele sempre os elétrons vão fluir, tá? Independentemente se é eletrólise ou uma célula galvânica. Agora, presta atenção, pelo amor de Deus, gente. Lá nas pilhas, né, o polo negativo é o anodo. Na eletrólise, né, o polo positivo é o anodo, né, na pilha é o negativo. Então, há uma inversão em relação a esses polos. Eu não gosto de decorar nada. Se você guardar que o polo negativo é sempre o gerador de elétrons, você vai conseguir fazer a análise de quem é o cátodo e quem é o anodo. Simples assim.
tá bom? Então, legal. A montagem, ela essencialmente, né, vai se caracterizar por isso. Aí o cloro perdeu o elétron aqui, tem que fechar o circuito, né? Então, aqui, o que nós vamos fazer agora? Primeiro, montar a equação global. Como eu tenho um elétron aqui e um elétron aqui, é simplesmente, né, somar as duas equações. Então, a equação global, ela vai ser aqui dada por Na+, mais Cl-, se transformando em Na mais meio Cl2. Uma reação de oxi-redução. Gente, dá para ver que não é espontâneo. Porque aqui, ó, você está vendo que o Na, que é um metal da família 1A, né, com uma baixa energia de ionização, uma eletronegatividade baixa, né, um raio elevado, o Na+, ele está ganhando elétron de Cl-, né, que é um metal com alta eletronegatividade, energia de ionização elevada. Então, o Cl- está perdendo elétron para o Na. É um processo não espontâneo. Tá bom? Então, se ele é não espontâneo, quando eu calcular o potencial do meu dispositivo, né, que é dado pelo potencial de redução do cátodo, sempre, tá? Menos o potencial de redução do ânodo. Guarda essa fórmula, tá, gente? Guardem a fórmula, guardem o grau e guardem o polo. Então, agora é só substituir. Né? O cátodo é quem reduz, que é o sódio. Então, vai ficar aqui, ó, tá aparecendo? Tá? Menos 2,71 menos mais 1,36 volts. Ok? Na hora que eu fizer a conta, isso aqui vai dar menos 4,07 volts. Ok? Ou seja, a minha fonte externa, ela tem que ser capaz de fornecer no mínimo, essa voltagem. Tá bom? Na verdade, ela tem que ser um pouquinho maior por causa de uma resistência interna ali é outra coisa. Aí já é avançado demais. Mas a voltagem calculada por nós teria que ser superior a 4,07. Gente, se eu fornecer 4,069, nada acontece. Né? Imagina aqui, ó, a força-peso disso aqui são 10 newtons para baixo. Se eu fizer 9,99 newtons para cima, ele ainda está caindo. Se eu fizer 10 newtons, ele está em equilíbrio. Se eu quiser subir com isso, se a força-peso é de 10 newtons, eu obrigatoriamente preciso fazer mais que 10. 10,001 aqui, eu já conseguiria levantar isso, não é verdade? Então, na lógica, a gente calcula exatamente esse valor aqui dado pela equaçãozinha, tá? Mas na prática é maior, ok? Então, a eletrólise essencialmente se resume a isso. Gente, ó, o cátion reduz, o ânion oxida. Ponto. Eletrólise é isso que você vai enxergar. Combinado? Só que essa eletrólise ígnea, ainda existe um outro tipo de eletrólise, né? Que é a eletrólise o quê? Aquosa, que é o que nós vamos começar a trabalhar exatamente agora, tá bom? Então, vou passar o cerol nisso aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Não. Então, vamos para o próximo caso. É importante, gente, né? É aconselhável que vocês façam a leitura, né, da parte de eletroquímica, né, leiam um pouquinho, porque ela vai contextualizar ali alguns tipos de baterias, né, baterias mais sofisticadas, vai falar um pouquinho sobre bateria automotiva, né, que é uma associação de 6 células ali de 2 volts. Então, vocês vão ter vários exemplos legais que vocês acham na literatura, tá bom? Então é importante, né, ler um pouquinho sobre isso, ok? Agora, vamos aqui, ó, só dar uma palhinha da eletrólise aquosa. E essa eletrólise, né, pra gente, como o próprio nome já diz, se ela é aquosa, tem água, né? Então, o composto está dissolvido em água, que é o solvente. Então, eu não preciso de energias térmicas elevadas. Claro que não, né? A água é pura,
Uma TM ela ebulha a 100 graus. Se você fizer uma solução dela, né, bem concentrada aí, ela vai ebulir a 110, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, ao nível do mar, tá? Ou seja, não dá para fazer essa eletrólise a temperaturas muito altas, né? Do NaCl, por exemplo, aquoso, que eu vou fazer com vocês aqui, em torno de 80 a 90 graus Celsius, tá? Então o composto está dissolvido em água. Legal, né? O que provoca uma competição entre íons, pois a água, né, também reage, também pode reagir. Pode reagir. E aí, para simplificar nossa vida, uma simplificação, que é o que as questões vão exigir, tá? Nós vamos pensar na água aqui, ó, como constituída por dois íons, que é o cátion H+, e o ânion OH-. Então, vai gerar um problema para a gente. Que problema é esse, Cris? Vocês acabaram de ver que o composto ele vai ter um cátion e um ânion. Por exemplo, o NaCl, de um Na e o Cl-. Se você tem água, isso quer dizer que a água vai produzir esses dois íons lá dentro. E aí você vai ter mais de um cátion e mais de um ânion. E aí eles vão disputar para ver quem vai reagir. E, claro, nós, obrigatoriamente, precisamos saber quem vai sofrer ambas as reações, tanto de redução quanto de oxidação. E é algo que nós vamos fazer daqui a pouquinho no próximo vídeo. Abraço, até a próxima.